Tem notícia exclusiva aqui no canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Michel Araújo deve renovar, nessa semana inclusive, o seu contrato com o Fluminense. Exatamente, vou trazer mais detalhes ao longo do vídeo. E vou aproveitar esse vídeo aqui para a gente poder fazer uma lista dos jogadores que estão ficando sem contrato agora no final do ano, pertencem ao Fluminense, ou jogaram pelo Fluminense nesse ano, e que no dia 1º de janeiro não tem contrato com o Fluminense, ou mais ou menos isso, né? Enfim, jogadores que para ficar no Fluminense nesse final de ano precisarão que se divulgue uma notícia como essa aqui de renovação de contrato. Você vai entender melhor, beleza? Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Bem, aqui embaixo, eu me apresentei 2 vezes nesse vídeo, né? Aqui embaixo tem um link da 1xBet, tá? Que é uma casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor e que te dá 100% de bônus se você fizer no seu primeiro depósito com o cupom que tá aqui embaixo, o cupom Raiz Tricolor, beleza? Usa o cupom que tá aqui embaixo, usa o link que tá aqui embaixo, que isso ajuda bastante o canal, você me dá um retorno, né? Um trocado pra você, um trocado pra mim, né? E todo o seu depósito que você fizer lá vai dobrar o valor. Óbvio, tem o limite ali até R$ 1.200, mas ainda assim, pô, você botou 50, você já ganha 100zão, o depósito cai muito rápido e você consegue até apostar nos jogos de hoje. Hoje tem a Argentina em La Copa do Mundo, em La World Cup. Enfim, vamos embora, vamos falar de notícia. A gente abre falando sobre Michel Araújo, já vou abrir até com a principal notícia aqui hoje. Michel Araújo ao contrário dos outros jogadores que irão aparecer aqui na lista desse vídeo, Michel Araújo não tem contrato até 2022 só. O atual contrato dele vai até dezembro de 2023. Porém, o Fluminense planeja, e na verdade já está muito bem encaminhada, a renovação de Michel Araújo com o Fluminense. Essa renovação, o novo contrato, passará a ter validade até 2025, dezembro de 2025. Ou seja, o jogador que chegou em 2020, fez a temporada de 2020, em 2021, para quem não se lembra, Roger Machado não utilizou, e ele foi emprestado ao Al-Ahly, lá dos Emirados Árabes, time de Odair Hellmann, passou um tempo por lá, passou um ano inteiro por lá, né, uma temporada lá nos Emirados Árabes. O Fluminense recebeu por aquele empréstimo quase que a totalidade do valor que pagou para comprar o jogador. Ele retornou ao clube e, apesar de ter sido pouco usado por Fernando Diniz logo na sua chegada, e Diniz depois justificou isso quando falou sobre Alan também, de jogadores, e sobre o Cristiano também. Acho que o Diniz não chega a falar isso em coletiva, não. Mas é uma notícia que a gente trouxe também sobre o Cristiano. Que são jogadores que passaram um tempo atuando em ligas de rotação muito baixa. Muito baixa. Precisavam e demandavam um desempenho físico muito baixo. Então, obviamente, o jogador também fica condicionado a essa liga, né? Também fica nesse desempenho muito baixo. E isso, provavelmente, também, por isso, o Diniz usou muito pouco o Michel Araújo logo após esse retorno. Mas termina o ano utilizando bastante até o jogador. Ele entrou nos últimos 3 jogos, óbvio, entrou por menos tempo, mas fez gol contra o Goiás, naquele jogo maluco dele contra o Goiás, que ele entra, ele dá assistência, ele faz gol, enfim. Mas foi até mais utilizado ali a partir desse retorno nos minutos finais, alguma coisa, e provavelmente agradou o coração de Fernando Diniz a ponto do Fluminense. E aí vamos lá, por que o Fluminense está estendendo o vínculo de agora? Se é interessante, se o jogador corre um risco e enfim, há uma avaliação positiva internamente pelo jogador, estende-se o vínculo, para evitar que aconteça casos como foram os casos de Marcos Paulo, de Evanilson, mas mais do que esses casos, o de Michel Araújo se assemelharia ao caso de Dodi, né? Para quem não se lembra, Dodi, que vinha bem meiota no Fluminense, não tinha feito nada demais no ano de 2018, de 2019, vem o ano de 2020, ele se encaixa naquele sistema de Odair. O Fluminense, quando vai tentar uma renovação com ele,
o jogador já estava disposto a sair também, e aí inicia toda uma tratativa que para mim foi bem atabalhoada na condução do Fluminense também, aquela confusão com o Carlos Escuro, enfim, toda aquela confusão daquela época, o Fluminense não consegue renovação e perde um jogador que, vamos lá, Dodge era alguma coisa nossa e tal, mas assim, a gente teve que usar Martinelli naquela época e ficou sem reserva. Se Martinelli sofre uma lesão que, graças a Deus, não sofreu, poderia ter dado problema, a gente teria que ter voltado a jogar com o Hudson naquela reta final. Então, assim, não é bom perder, né, um jogador. E Michel Araújo tem até um valor de revenda, né? Ele não é tão velho assim, né? Tem 26 anos. O Fluminense vai ter um jogador aí por mais tempo, agora já bem adaptado, um contrato renovado. Como falei, o contrato deve ser publicado nesta semana, o novo contrato do meio atacante de 26 anos, uruguaio. Mas, enfim, como está nesse período de Copa do Mundo, etc., pode ser que atrase um pouco. Mas já está muito bem encaminhado para ser anunciado já. Uma outra questão sobre Michel Araújo, antes de a gente passar para os outros jogadores, é o seguinte. Com a situação de Michel Araújo dessa forma, de renovação, a gente vai ver um outro jogador ali que está saindo. O Fluminense fica com 4 jogadores garantidos. Alan, Michel Araújo, Germancano e John Arias, garantidos e de contrato renovado, no caso dos 3 que são de fato gringos, né, a não ser Alan, mas todos esses com contrato, até com contrato até mais longo. O primeiro contrato deles a terminar só em julho de 23, que é o contrato de Alan, né, que vai até essa data, foi um contrato de 2 anos. Ou seja, 4 vagas de estrangeiro. Com isso, julho de 2024, tá? Julho de 2024, foi um contrato de 2 anos, como eu falei. Então ele assinou em 22, vai até 24. Então, assim, a gente tem pelo menos aí mais 2 temporadas em que só um estrangeiro poderá ser contratado pelo Fluminense. Lembrando, pode ser contratado mais quantos quiser, mas só pode botar em jogos do Brasileirão 5 de uma vez só. Então, o Fluminense tem que ir pro mercado sul-americano agora para dar tiros certeiros também, né? Não pode ficar travado com o mesmo jogador. Vamos falar dos outros jogadores. E a gente fala agora, na verdade... Agora sim a gente fala dos outros jogadores. Aí, tinha apertado o botão errado aqui. Vamos lá, tá? A nossa listinha aqui, ela vai começar... E eu vou falar, ao todo são 16 jogadores. Alguns eu nem tenho informação, mas de jogadores que eu fui no portal da Transparência do Fluminense, consultando e etc, esses jogadores. Alguns eu vou passar muito rápido, como por exemplo o primeiro, que é o Cauã, que tá lá sinalizado como um empréstimo pro Votuporanguense, mas jogou sub-23 esse ano, enfim, acaba o contrato. Cauã Santos, não vi qualquer questão de renovação sobre ele. Outro é Danilo Barcelos, que já foi falado no vídeo dos jogadores que estavam emprestados. Então, enfim, não vai ter contrato renovado e tá voltando de empréstimo do Goiás, mas não fica no Fluminense. O terceiro, a gente já bota a fotinha aí na tela, que é David Braz. David Braz e um outro jogador que vai aparecer aqui daqui a pouco são um motivo de eu falar que dia 1º de janeiro ainda tem contrato com o Fluminense, mas que para prosseguir no Fluminense precisaria renovar. Porque o contrato dele vai até abril de 2023. Foi aquele contrato de 2 anos assinado naquela temporada maluca de 2021. Então acabou que muitos dos jogadores que assinaram contrato por 1 ano, 2 anos naquele período, assinaram até abril, né? Porque a temporada começou no meio do ano. Sobre David Braz, como eu falei, esse contrato até abril, ele precisaria renovar agora, né? Faria sentido ele renovar agora com o Fluminense para poder ficar. Tá num processo de renovação. A gente tem a notícia que foi publicada até agora, até o momento da publicação desse vídeo. Ela dá conta de uma renovação com o Fluminense. Porém, já houve essa procura do clube, mas ainda não está definido. Pode ser que role, de fato, tá? Eu não duvido, não. O Fluminense tentar a renovação dele. Até porque seria a renovação de David Braz, é a mesma situação de Manuel, tá? É a mesma situação. São 2 zagueiros. Sobre a situação técnica dos dois, eu acho que em relação à idade, a idade de David Braz pega um pouquinho mais. Querendo ou não, um jogador de 35 anos. Não sei se os contratos, né, renovados seriam também de 2 anos, como vem sendo o padrão, ou seja, até 2024, ou se seria um contrato só até dezembro de 23. David Braz já tem
35 anos, faz 36 ao longo desse ano. Manuel é um pouco mais novo, né? Manuel tem 32 anos, faz também 33 ao longo desse ano. Então talvez, acho que valha nesse momento para o Fluminense até como uma manutenção de base e pela falta de zagueiros subindo da base com segurança, por exemplo, era para o Luan Freitas, tá aí, mas o Luan Freitas acabou se lesionando em 2 inícios de temporada seguidos. Você não tem vindo alguém do Sub-20 ou do Sub-23 com aquela segurança de que você... Então, isso acaba complicando um projeto de futuro. O Fluminense vai ter que buscar um zagueiro no mercado, um zagueiro jovem no mercado. Isso custa dinheiro, isso é complicado. Enfim, não é tão simples de se arrumar. Então, nessa situação, eu acho que cabe a renovação de Manuel até por 2 anos e a renovação de David Braz até o final do ano eu acharia interessante como manutenção nessa temporada. Tem que lembrar, estabilidade, não dá pra ir buscar... mas pelo preço de David Braz dá pra ir buscar outro mercado? Dá, mas você não sabe o que tá chegando. Hoje o zagueiro do futuro do Fluminense é David Duarte. É um zagueiro que tem mais tempo de contrato, já teve um ano muito difícil de adaptação e etc. E pode deslanchar nesse ano. Mas pode ser que dê errado. E a gente não pode ter problemas nesse ano. Eu não acho o David Braz um bom zagueiro, assim. Mas não vejo com maus olhos uma renovação até o final do ano com ele, não. Sobre Manuel, aí esse eu valorizaria. Apesar de eu ter achado que ele fez um ano acima do que a capacidade dele, renovaria por 2 anos, que eu acho que é 1 ano para ele desempenhar como titular e 1 ano naquele processo já de decadência física e tal, que provavelmente também deve acontecer com ele já aos 34 anos, mas ainda colaborando e facilitando a subida de outros jogadores. Eu já falei de Manuel, né? A gente passou por David Braz, aí tem outros aqui como Douglas Natan, que também não achei qualquer informação sobre ele. Lá no Portal da Transparência aparece ele emprestado para o União do Mato Grosso, mas tem jogo dele na temporada aí no Fluminense também, mas confesso que não achei qualquer informação, bem como Emanuel Sidney e Everton Rodrigo. Isso tudo são jogadores da base que foram subindo e ou estavam emprestados ou alguma coisa, mas confesso que não achei qualquer informação sobre esses jogadores, então ou não serão renovados ou então renovou o contrato, mas ninguém nem descobriu que renovou o contrato, né? E aí a gente chega até o outro dessa lista aqui, que eu também vou passar muito rápido, que é Fábio, né? Fábio, até porque isso aqui é menos uma análise e mais uma informação, né? Fábio, ele já foi acionado, né? O contrato dele é até dezembro de 2022, mas tinha uma cláusula de renovação automática, caso ele fosse relacionado para um percentual de jogos... fosse titular no percentual de jogos, ele teria o seu contrato renovado com o Fluminense. Ele jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, jogou quase todos os jogos do ano, está renovado para o ano de 2023. Aí esse não tem mais cláusula, né, de renovação automática, nem nada disso, e eu acredito também que deve ser o último ano da carreira de Fábio. O outro que a gente passa aqui para o número 8 é Gustavo Ramalho, que é o atual 4º goleiro, né, o 4º goleiro do Fluminense, atrás do Pedro Rangel. Também não achei qualquer situação sobre renovação de contrato dele, mas o contrato dele lá no Portal Transparência estava acabando agora em 2022. A gente vai, o 9 eu já passei, que é o Manuel, o 10 é o Marcelinho, atacante que veio do Serra Macaense, veio por empréstimo pro Fluminense, enfim, na época se noticiou muito, ele é tricolor e tal, tudo aquilo. O Marcelinho veio emprestado, acabou atuando apenas num jogo, que foi um jogo contra o Boa Vista, jogou mais tempo na parte de baixo, né, do time, treinou bastante tempo no Sub-23 também. Sobre o Marcelinho, acho que não deve ser renovado. Ele tem contrato ainda com o Serra Macaense até 2024. Não deve ser renovado o empréstimo com ele, não, até porque também não é um jogador muito novo, você não, já tem mais do que a idade do Sub-20, por exemplo, né? E a gente vai pro outro aqui, que é o 11, o 11º da lista, que é Mário Pineda, né? Mário Pineda, que já foi também noticiado de que ele veio por empréstimo, né? Ele não tem contrato assinado definitivo com o Fluminense, ele estava emprestado até dezembro de 2022, vai ser devolvido mesmo ao Barcelona de Guayaquil. Na verdade, nem devolvido, né? Ele vai finalizar o seu contrato e vai voltar para o Barcelona de Guayaquil. Não foi um bom empréstimo. Aliás, a negociação do Mário Pineda, ela é uma negociação de, que merda, deu errado. Porque assim, ele fez bons jogos contra a gente. Quando eu fui fazer o raio-x... Porque assim, por que eu tô citando bons jogos contra a gente? Porque foi o jogo que a gente viu de verdade. Aí, passa disso, a gente vai pra opinião de pessoas que analisaram. Quando eu trouxe ele aqui no raio-x, muita gente falou, é um jogador muito interessante na marcação, um jogador que belisca a seleção belisca a seleção equatoriana. Enfim, então ele veio com boas credenciais e não rendeu. Não rendeu, o fato é muito esse, assim.
Por isso que eu falei, é um exemplo de negociação que deu errado e a gente não tem muita questão, porque foi buscar um lateral esquerdo. Assim, algumas coisas já me intrigaram, óbvio, né? Ele ser destro, jogar como lateral esquerdo, mas jogava nas duas laterais, etc, enfim. Mas, uma pena que não deu certo. O número 12 que tá aqui, que eu separei na lista, é o Matheus Develar. Também tá lá dizendo que tá emprestado pro Arte Sul, mas até procurei, achei jogos dele em outros clubes, enfim, tá no Fluminense ainda, mas é também um caso daqueles que a gente não conhece direito o jogador, não saiu notícia direito, então a gente nem conhece, então não faz muito sentido ficar comentando. O de número 13 é um caso, né, daquele que você já ouviu falar muito aqui no canal, que é Matheus Ferraz, mas sendo breve dessa vez sobre Matheus Ferraz, o caso é o seguinte, ele não vai ficar no Fluminense, especula-se até que ele encerra a carreira já de vez, mas ele teve lesão de ligamento cruzado do joelho, a lesão foi no meio do ano, e foi até, acho que 1 mês e meio ou 2 meses depois do que a de Hudson, né? A de Hudson foi em abril, a dele foi em junho. E, bem, como ele não se recuperou ainda 100%, o Fluminense não vai dispensar um jogador, nem encerrar o contrato com um jogador com ele ainda lesionado, porque isso pode e deve render multa e processo judicial trabalhista pro Fluminense. Então, ele deve ter o contrato dele renovado por 1 mês, 2 meses, enfim, por um curto período, para que ele termine a sua recuperação e aí saia do Fluminense já recuperado. Outro que tá nessa listinha, tipo o Pineda, de não vai ficar porque veio pro emprestado e tá sendo encerrado esse contrato de empréstimo, é Natan. Natan veio do Atlético Mineiro, tinha um empréstimo, tem a opção de compra lá no empréstimo de 13, 14 milhões. O Fluminense até quis um novo empréstimo do jogador, que de fato justificou ali, talvez a gente querer um novo empréstimo, apesar do custo não ser muito baixo exatamente, né? 400 e poucos mil por mês é um custo, né? Mas é um jogador que já estava adaptado e é difícil você achar um jogador jovem com a disposição física de Natan e tal. Também para você pensar que você tem que pegar esse jogador e botar ele para jogar no Fluminense. Ou seja, você adquirir esse jogador, ele tem que estar muito em baixa para você pegar ele sem custos ou pegar ele por empréstimo. Então a situação de Natan era um pouco complexa. Mas o Atlético Mineiro não quis um novo empréstimo, só queria vender e para o Fluminense a venda não era interessante. A compra, né, não é interessante, então Natan, a não ser que haja uma reviravolta, também não fica no Fluminense, volta pro Atlético Mineiro. O outro que tá faltando aqui nessa conta é o Raí. Esse que eu falei aqui recentemente, chegou a jogar estreia do Carioca de 2021, chegou a ser emprestado pro Bangu, pro Confiança, também jogou a Série C no Confiança. Raí, lateral esquerdo, que veio de Campos, se eu não tô enganado. Mas mais um que tá encerrando o vínculo com o Fluminense, e esse já até tem especulação dele assinar com o Remo, não fica também no Fluminense. Esse é um balanço aí dos jogadores que terminam o contrato agora, ou seja, no final das contas, desses 15 aí que eu citei, Fábio renovou, a gente deve ver uma renovação de David Braz e de Manuel, todos os outros não devem prosseguir no Fluminense. Tem a questão da renovação de Matheus Ferraz, né, mas é muito mais trabalhista do que necessariamente do campo. Entendido? Tamo junto, até a próxima, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, notícia exclusiva aí no vídeo de hoje de renovação de Michel Araújo, né? Enfim, somando aí as outras renovações que o Fluminense tá fazendo. Tamo junto, até a próxima, valeu!